Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai falar de Francisco Schmidt. Talvez um nome não tão conhecido hoje em dia, né? Mas que na República Velha chegou a ser chamado de Rei do Café. As fontes que a gente analisou pintam um quadro, assim, impressionante. Só para dar uma ideia da dimensão, no auge ele chegou a ter mais de 60 fazendas, isso em 17 municípios, 22 mil hectares, talvez uns 16 milhões de pés de café e quase 19 mil trabalhadores. Era um reino particular mesmo. A missão aqui é tentar entender como é que um imigrante prussiano, o Franz Schmidt, que chegou aqui sem quase nada, em 1858, como ele construiu essa fortuna toda. É uma história e tanto, né? O Schmidt veio como colono. Ele estava naquele sistema que veio depois para substituir a mão de obra escravizada. E ele sentiu na pele mesmo, desde pequeno, como era duro. Só que ele acabou se tornando um mestre desse mesmo sistema. Um dos maiores empregadores da época. É fascinante essa dualidade, sabe? Ele viveu a dureza e depois, ele impôs essa dureza em larga escala. Acho que isso diz muito sobre aquele período. Exato. E a história dele começa lá na Prússia, em 1850. Ele tinha só 8 anos quando a família veio para o Brasil, fugindo da crise na Europa, né? E o primeiro contato direto com café foi na famosa fazenda Ibicaba, lá em Limeira, do senador Vergueiro. Ainda naquele esquema de... como chamava? Sistema de parceria. Isso, sistema de parceria. Aquele modelo, né? Onde o imigrante entrava com o trabalho e dividia, assim, a produção ou lucro com o fazengueiro. Muitas vezes em condições bem ruins, né? Foi ali e depois em outras colônias também que ele começou, criança ainda, a aprender tudo na prática. E esse aprendizado com a mão na massa parece que foi o diferencial dele, né? Diferente de muitos barões que já herdavam tudo pronto, ele conhecia o processo todo, de ponta a ponta. Depois, em 1873, ele se casa com a Albertine Cole. Mas qual foi o momento da virada mesmo? O grande salto? Olha, o ponto de virada eu diria que acontece ali por volta de 1878. Ele compra um armazém em Descalvado, um lugar estratégico, e ali ele faz a conexão chave, que muda o jogo todo para ele. Ele vira corretor para Theodor Wella Company, uma casa comissária alemã importantíssima. Eram essas empresas, né, que financiavam a produção e principalmente faziam a ponte para vender o café lá fora. Era um elo essencial. Entendi. Então não era só ter o armazém, era ter o contato direto com quem comprava e financiava em escala. Precisamente. E aqui está a sacada, eu acho. Ao se aliar com a Theodor Wille, o Schmidt conseguiu não só o dinheiro, mas ele meio que terceirizou o risco do mercado, sabe? Para Wille ele é perfeito, alemão, conhecia a produção como ninguém, e para o Schmidt. Enquanto os outros barões quebravam a cabeça para vender o café, ele podia focar totalmente em produzir mais e mais. A compra estava garantida. Foi assim uma estratégia brilhante que permitiu essa expansão toda. Faz todo sentido. Aí ele vende o armazém e compra a primeira fazenda dele, a Bela Paisagem, em 1889. E dali para frente foi? Uma loucura. A compra da fazenda Monte Alegre, em Ribeirão Preto, já em 1890, que virou o quartel-general dele, né? E ele não parou no café. Diversificou com gado, montou um engenho central de açúcar enorme lá em Sertãozinho. Sim, e sempre com financiamento da Theodor Wille por trás. E claro, esse poder econômico todo abriu as portas da política para ele. Ele se filiou ao PRP, que era o partido que mandava em São Paulo, e em 1901, olha só, ele recebe o título de coronel da Guarda Nacional, do próprio presidente Campos Salles. Nossa! Para um imigrante, isso era, era mais que um título. Era a legitimação total dentro daquela estrutura de poder local, o famoso coronelismo, né? Claro. Ele deixava de ser só o alemão rico para ser uma força política real. Influenciava até em obra de infraestrutura como a expansão da ferrovia mogiana, que era vital para ele escoar a produção toda. E essa ascensão toda culmina em 1913, quando a imprensa começa a chamar ele de Rei do Café. Mas e depois? Como ele pensou em garantir que esse império continuasse depois dele? Boa pergunta. Depois que a esposa, Albertine, faleceu em 1917, a sucessão virou a grande questão.
Eram 8 filhos, né? O risco de dividir tudo e perder força era gigante, então ele teve uma ideia bem moderna para a época. Criou uma holding em 1918, a Companhia Agrícola Francisco Schmidt, para unificar a gestão de tudo. Ele dividiu as ações, metade para ele, metade para os filhos, e colocou o filho Jacob para tocar a administração. Uma tentativa de profissionalizar, né? Uma estrutura para tentar manter tudo unido, mas ele faleceu logo depois, em 1924, né? E deixou não só o império, mas também uma dívida bem grande com a própria Theodore Wheeler, pelo que entendi. Exatamente. E aí, aí veio a crise de 29. A holding não aguentou o tranco, os preços do café despencaram, a dívida ficou impagável, a companhia agrícola acabou se desintegrando, as fazendas foram vendidas, entregues para os credores, e o coração do império, a Fazenda Monte Alegre, acabou sendo desapropriada pelo Estado em 1940, oficialmente para fins educacionais. Nossa! Que fim, né? Pensar naquele império todo ruindo assim. Mas o legado dele tomou um rumo totalmente inesperado, não foi? Pois é. E aqui a história dá uma reviravolta incrível, porque naquele lugar onde antes só tinha cafezal da Monte Alegre, nasceu o campus da USP de Ribeirão Preto, um polo de conhecimento com faculdades importantíssimas, tipo a de medicina. A Casa Grande Antiga virou museu histórico e criaram lá dentro o Museu do Café, Francisco Schmidt. Que coisa! Que ironia do destino, né? O símbolo máximo do poder do café, virando um centro de pesquisa, de educação pública. O império físico sumiu, mas a terra foi ressignificada de um jeito completamente diferente. É uma metáfora muito forte, eu acho. A trajetória daquela terra específica, de símbolo do poder agrário privado para um espaço público de conhecimento, reflete muito das transformações do Brasil nesse último século, né? Com certeza. Fica a reflexão, então, de que outras formas será que a riqueza ou mesmo a infraestrutura criada por ciclos econômicos que já passaram foi ou talvez ainda pudesse ser ressignificada para beneficiar a sociedade de hoje em dia? Fica aí para a gente pensar.